Olá, me chamo Amanda Silva. Vou apresentar-lhes o trabalho sobre perífrasis verbal. Sin embargo, especificamente la perífrasis verbal de infinitivo. Las perífrasis verbal são construções sintáticas constituídas de um verbo auxiliar conjugado, seguido de um verbo auxiliado ou principal. En este ha de aparecer em uma forma não personal, es decir, em infinitivo, em particípio ou em gerúndio. La acción del verbo auxiliar con el auxiliado puede ser directa ou indirecta. Quando é indirecta, esta união se realiza mediante de uma preposição ou de uma conjunção. A ver, perífrasis directa. Puede llover. Perífrasis com uma preposição. Empieza a llover. Perífrasis com uma conjunção. Tiene que llover. El verbo auxiliar desempenha a função gramatical que dá as informações de personas, tiempo, número e o aspecto em que ocorre a ação de la forma verbal não conjugado. El verbo principal confiere la base del significado ou de uma acción. Lo importante de la perífrasis verbal es que todos sus verbos formam uno solo núcleo del predicado. Classes de perífrasis verbal por el significado. La perífrasis verbal pode expressar distintos valores que contêm o verbo principal e o aportado por el verbo auxiliar, ou por la própria perífrasis. Ellas se classificam em dois grupos, aspecto verbal e o modo verbal. Aqui vou apresentar-lhes as perífrasis aspectuales de infinitivo. Aspecto verbal tiene que ver com o modo como se contempla a acção verbal e pode apresentar. Iterativo se refere a la mera repetição de uma acção. Volver a mais infinitivo. Exemplo, volví a casar-me. Frequentativo. La acción se refere com frequência. Soler a mais infinitivo. Exemplo, suede a llover. Perfeito ou terminado. O significado perfeito se refere a la terminação ou la interrupção de uma acção. Acabar de mais infinitivo. Exemplos. Já he acabado de ler el libro. Significa fim de um processo. Te acabo de chamar por teléfono. Expressa imediatez de ação passada. Não acabo de decidir-me. Apesar do enunciado indicar negação de la terminação, também indica uma indecisão en el sujeto. La imagen muestra dois exemplos de perífrasis aspectual. A ler. Casi estaba a ponto de ir a correr, pero parece que va a llover. Estaba a ponto de ir es uma perífrasis aspectual ingressiva, pues expressa uma acção iminente. La acción es iminente, pero no ha empezado. Ahora, la frase va a llover es una perífrasis aspectual incoativo. Expressa la acción en su comienzo y una acción que ocurrirá en el futuro. Una observación. Hay diferencia entre las perífrasis terminar de y dejar de. Veamos os exemplos em la imagen. Primeiro exemplo. He terminado ou acabado de estudar. La perífrasis terminar ou acabar mais infinitivo expressa la compleção, es decir, hemos llegado hasta el final. E en el contexto de la imagen muestra que já foi licenciado. Segundo exemplo. He dejado de estudar. La perífrasis dejar de mais infinitivo significa
he terminado ao primeiro ou ao segundo ano, pero he dejado de estudiar. O sea, yo interrumpí los estudios. Esto significa que no he llegado hasta el fin de la carrera universitaria. Como reconocer las perífrasis verbais? Acordamos que uma perífrase se dá com dois verbos unidos, que não podemos separar, que sempre funcionam semanticamente e sintaticamente la junção como uma unidade. La junção será com o verbo auxiliar conjugado mais o verbo principal não personal. Para saber se uma frase há uma perífrase verbal, não podemos separá-la. Para isso, seguimos estes dois passos. Primeiro passo: ver se o verbo conjugado está com seu significado original. Pois, se manter com o sentido, com este sentido, não será uma perífrase verbal. Sin embargo, se o verbo auxiliar apresentar um matiz diferente de sua originalidade, este será uma perífrase verbal. Segundo passo: haremos a pergunta ao verbo conjugado. Se este apresentar um complemento para o verbo principal, não será uma perífrase verbal. Então, não pronominalizamos. Ao contrário, se não apresentar estas construções, será uma perífrase verbal. Veamos os exemplos de las imágenes. É o poema Mi Princesa Disney. La palavra destacada: intentou rescatarla. Vamos seguir os passos sobre esta palavra. Primeiro passo: o verbo auxiliar intentar mantém seu significado original. En el contexto, significa ajudar a rescatarla ou salvar de algum peligro. Então, não é uma perífrase verbal. Segundo passo: haremos a pergunta ao verbo conjugado. Quem tenta? Rescatarla. Então, rescatarla pode ser um complemento verbal de intentar, pois intenta algo ou alguma coisa. E podemos pronominalizar, lo intenta. Aqui há uma possibilidade de separar um complemento e um verbo. Então, não é uma perífrase verbal. Por lo tanto, seria uma subordinada substantiva de infinitivo, porque rescatarla tem uma função sintática de complemento direto. Agora veamos outro exemplo de la imagen, com a frase: no debo comer em classe. La palavra destacada: debo comer. Hacemos os dois passos sobre esta palavra. Primeiro passo: nessa frase, o verbo auxiliar, deber, não tem seu significado original, que é deuda, uma obrigação de pagar algo. En el contexto, não tem o sentido de pagar com dinheiro na conta. Sin embargo, o verbo auxiliar mantém outro sentido. Segundo passo: haremos a pergunta ao verbo conjugado. Que debo? Deuda comer? É uma construção inadequada. Não funciona, porque comer não é um complemento do verbo deber, e não podemos pronominalizar como no debo. Aqui não podemos separá-las. Então, temos uma perífrase verbal modal de obrigação. Verbos de cambio. Os verbos de cambio são casos típicos da língua espanhola que se refere à variedade de estruturas existentes. As transformações indicam cambio de um rasgo físico ou de estado do sujeito. Em geral, apresentam a seguinte estrutura: verbo mais substantivo ou adjetivo ou advérbio. As construções com verbos de cambio
classificam de acordo com o tipo de cambios que pode expressar. Aqui vou mostrar-lhe alguns exemplos de verbos de cambio. Cambio essencial. Su forma, hacer-se mais substantivo. É uma construção mais frequente de los verbos de cambio en espanhol. É usado com sujeito animado e expressa um cambio voluntário, reversible ou neutro, que pode dar ideia de superação. Además, pode expressar cambios fisiológicos ou naturais. Os substantivos mais utilizados são os que indicam profissão ou ofício. Exemplos: se ha hecho médico, expressa um cambio de profissão. Nos hicimos amigo, significa um cambio voluntário. Uma outra forma, hacer-se mais, adjetivo ou advérbio. Exemplo: o olor se hizo insoportável, expressa cambio fisiológico. Se hace tarde, significa um cambio natural. Cambio acidental. Generalmente, indica um cambio acidental reversível ou transitório. O verbo admite adjetivos ou advérbio de modos, que expressam sempre acidente. Ademais, expressa um cambio monetário e, a vezes, um estado de ânimo, que sempre é reversível. Su forma: poner-se mais adjetivo ou advérbio. Exemplos: se puso alegre, significa um cambio momentâneo ou estado de ânimo. Outro exemplo: la situação se puso complicada, é um cambio acidental. Cambio que enfatiza o resultado. Nesta construção é comum tanto com sujeitos animados ou como inanimado, e sempre expressa o resultado de cambio provocado por um agente externo. Ademais, usa o verbo quedar quando há maior interesse em expressar a situação e não do sujeito. Sin embargo, quedar-se destaca mais participação do sujeito e não a ação. Su forma: quedar ou quedar-se mais adjetivo ou advérbio. Veamos alguns exemplos. Quedamos acordado que saldríamos temprano. Destaca o próprio acordo que se estabeleceu entre as pessoas. É um resultado de la acción. Quedé agotado después de la reunión. Destaca o resultado de la acción sobre um sujeito, sem expressar a voluntariedade de esse mesmo sujeito en la acción. E por último, me quedé agotado después de la fiesta. Enfatiza o sujeito sobre o qual ocorreu a acción. Agora vamos fazer uma comparação do verbo em espanhol com outro verbo em português. Veamos alguns exemplos. La frase em espanhol: se puso triste com la notícia. Em português, ficou triste com a notícia. Em espanhol, se quedou callado durante todo o tempo. Em português, ficou calado durante todo o tempo. Em las frases, os verbos poner-se e quedar-se traduzem ao português como ficar. Sin embargo, em espanhol, os matizes de significado são diferentes. Poner-se triste significa um cambio temporário de um estado de ânimo. Já quedar-se callado significa permanecer. Expressa um resultado de la acción. Bien, aqui termino a apresentação. Gracias por acompanhar-me.